Minha resiliência. Se não tiver resiliência, não fica. Vai ficar pelo menos um pouquinho desempregado, né, se não tiver resiliência. Então, e tive uma experiência dos dois lados de RH, né? Eu tive uma experiência muito tempo como cliente de RH e depois eu migrei para o RH e fui cuidar de RH, o que eu fiz com o maior prazer do mundo durante os meus últimos 20 anos de carreira. Né? Até eu continuo fazendo, né? Não parei ainda. Né? De carreira dentro das empresas, eu parei em 2018 e a partir daí comecei a trabalhar como consultor, me associando a Liret, a C-Level, depois montei a minha empresa, que é a Par RH, e eu tenho uma sociedade com a Rodgers Berndson, que é uma consultoria inglesa de headhunter de C-Level, que a gente chama só diretores para cima. Quando eu deixei a minha carreira, ou seja, que eu parei de trabalhar com carteira assinada, aí eu decidi que que a minha segunda carreira, na realidade terceira, né, porque eu mudei no meio, né, eu tinha 20 anos de TI, aí eu joguei tudo fora, a minha história em TI, dentro da mesma empresa, e passei a cuidar de RH. Então eu era o Carlos Rosa da TI e passei a ser o Carlos Rosa da RH. Eu tive que reconstruir minha carreira com 41, 42 anos de idade. E eu tive um mentor que talvez vocês já tenham visto falar, o professor Joel Dutra, alguém já não sei se já ouviu falar, o Joel Dutra, ele é da FIA, ele é um dos maiores entendidos em liderança, é pesquisador, é um professor da Universidade de São Paulo, e eu conhecia ele e aí quando eu fui fazer essa mudança, eu meio que usei ele como um mentor de carreira, e ele disse, olha, você vai ter que construir do zero, porque você não é de RH. E eu fiz isso aos 40 anos de idade. Ou seja, eu provoquei uma mudança na minha carreira. Por quê? Porque eu gostava de RH, gostava muito de recursos humanos. E é isso que eu queria trocar um pouco dessa experiência dos meus últimos 20 anos do outro lado, ou seja, do lado em que vocês estão, a maioria de vocês estão, que é a área de recursos humanos. Eu trouxe duas apresentações bem rápidas, só para instigar um pouco e que a gente começar a bater um papo sobre isso, tá? Porque eu digo instigar, porque eu não vou ficar aqui falando, nós vamos ter que trocar experiência, nós vamos ter que perguntar e nós vamos ter que trocar. Se vocês não perguntarem, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Então você pode, qualquer uma das duas, a ordem não... Quando nós estávamos definindo, sobre o que você vai falar, eu disse, gente, eu gosto de falar de RH, eu gosto de falar de tudo, menos folha de pagamento, não gosto de falar de folha de pagamento. Né? Também não gosto de falar de medicina, não gosto de falar de benefícios, também não gosto de falar de benefícios por causa de um só, que é o plano de saúde. Né? Plano de saúde sabe que é o câncer dos benefícios, né? Ou seja, uma vez implementado, ele nunca para de crescer, né? Ele sempre vai crescendo e não tem quimioterapia para ele. A quimioterapia é, tu sai de um bom e vai baixando, tu sai de um bom e vai baixando, vai diminuindo cada vez mais, né? Para quê? Porque é custo, né? Então, não gosto de falar, odeio falar em plano de saúde. E eu odeio falar em folha de pagamento também. Então, eu gosto do RH, aquele RH que de fato faz a grande diferença na empresa, né? Que é o RH que ajuda a transformar a organização. Eu coloquei aqui os desafios do recrutamento e seleção, os desafios para o RH. Hoje, o que está pegando no RH, né? O que está pegando muito em recrutamento e seleção? Eu acho que são várias coisas, né? São várias coisas. Quem é de RH aqui? Você, me diz, o que mais te preocupa no RH, recrutamento e seleção? Achar bons candidatos. Achar bons candidatos. Alguém tem a fórmula mágica aí? Eu acho. Aqui. Difícil, né? Difícil. Porque as variáveis são muitas. Além das variáveis econômicas, as variáveis geográficas que a gente vive, né? Por exemplo, nós estamos em pleno emprego, gente. A gente está em pleno emprego. Para quem? Para quem tem dois neurônios, um conversando com o outro, tem pleno emprego. Hoje é mais ou menos assim que funciona. E é muito difícil encontrar gente disponível. Avança para mim mais um, por favor. Mas eu diria o seguinte, que mudança de mercado... Tem alguma coisa para mim só adiantar? Não. Não, então deixa, eu vou avisando você, você muda para mim.
Cara, ó, mudanças de mercado, novas tecnologias, demandas exigem adaptação constante e estratégia de contratação. Aqui nós acabamos de ver, ela apresentou uma ferramenta, tem muitas ferramentas boas que a gente deve utilizar. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, sempre atrás de uma ferramenta vai ter que ter alguém tomando a decisão. Ferramenta ajuda muito. Hoje quem não tem uma boa ferramenta, um bom portal, para divulgar suas vagas e para fazer a sua pré-seleção, e quem não tem profissionais que saibam fazer isso, profissionais de RH que não saibam fazer isso, o meu conselho é aprendam. Por favor, aprendam. Pesquisem, estudem, independente da posição em que vocês estiverem. Eu sou gerente, eu sou analista, eu sou um tech recruiter, que a gente chama, eu sou uma recrutadora sênior. Aprenda a usar ferramentas. Vocês estão vendo essa apresentação aqui? Alguém consegue adivinhar quanto tempo eu demorei para fazer a apresentação inteira, inteirinha? Vai ter duas. As duas eu demorei, eu acho que o mesmo tempo. 5 minutos. 5 minutos. Por quê? Porque essa porcaria aqui eu tinha que mostrar a minha marca, né? Aí então eu tive que ir lá buscar e depois colar. Isso aqui quem fez para mim foi inteligência artificial. Eu coloquei lá meia dúzia de palavras, ela trouxe a apresentação para mim, tudo que vocês vão ver foi feito na inteligência artificial. E eu só fui conferindo para ver se não tinha bobagem, para ver se o conteúdo era um conteúdo atualizado. Mas não tem dúvida, é um conteúdo atualizado. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje, para quem gosta, eu gosto, eu estava falando, eu pago, por exemplo, o ChatGPT e outras ferramentas, ela traz para você um conteúdo fantástico. Então, assim, procurem estarem sempre antenados em inteligência, nessas mudanças nisso aqui. Diversidade e inclusão. Aqui não é diversidade, não é aquela diversidade. Eu sofri um monte com isso. E, inclusive, eu tenho o meu nome, tenho orgulho de dizer isso, eu tenho o meu nome num livro sobre diversidade, como um dos melhores projetos de inclusão do Brasil. Isso foi mais ou menos em 2008, 2009. Projeto de inclusão na Embraco. A gente foi premiado, chegamos a ter, a regra é 5 ponto quanto de que tem que ter de pessoas com deficiência no RH, que tem que ter na empresa, 5 e alguma coisa, né? 5,3%, né? Do quadro de funcionários tem que ser deficientes, tem que ser PCDs, essa coisa. Nós tínhamos 5,7, ou seja, a gente tinha mais pessoas do que a lei mandava. Nós tínhamos a maior comunidade de surdos de Santa Catarina do Brasil dentro do mesmo lugar. Nós tínhamos 123 surdos mudos dentro da empresa. A gente fez um trabalho fantástico na cidade para inclusão. Aí eu pergunto para vocês, é essa inclusão que faz a diferença para o RH? Que faz o RH ser melhor ou pior? É essa a inclusão? Isso é uma inclusão da lei, isso é uma lei que faz com que a gente tenha que recrutar pessoas, óbvio, tem que incluir essas pessoas, elas estão no mercado e muitas delas são muito produtivas, dependendo de onde você coloca elas para trabalhar. Por exemplo, um surdo e mudo, você colocar numa tarefa que precisa de atenção, como por exemplo, fazer o acabamento de um determinado motor elétrico que tinha lá, lembrar, é fantástico, erro zero de erro. Então, assim, é óbvio que é importante. Mas hoje, para o RH, não é essa a inclusão, gente. A inclusão, quando a gente fala de profissionais diversos, inclusão de diferentes perspectivas, é essencial para o sucesso no mercado atual. Mas, mais do mesmo, é sempre uma tendência colocada pela cultura da empresa. Hoje, o que a gente faz? A gente só contrata semelhantes, a gente só replica o modelo. A maioria, eu digo para vocês, eu fiz isso, eu fazia isso no RH. Por quê? Porque é mais cômodo eu trazer alguém que não incomode, eu trazer alguém que venha dentro do modelo que já existe, do modelo da cultura que já existe. E aí daqui um pouco nós vamos falar um pouco de cultura. E o quanto o nosso papel como RH em fomentar algumas mudanças ruins da cultura é importante. Porque senão a gente vai sempre fazer mais do mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Cenário competitivo nem se fala, né? Hoje a briga está entre todos, né? Então a gente tem que ser competitivo. Como é que eu faço para ser competitivo? Como é que... Não, é difícil. A gente vai ter que falar um pouco de marca empregadora. Então tem muitas coisas que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Então o RH hoje, ele tem que ser um verdadeiro malabarista. Ele tem que ser um agente da transformação na empresa. Ele não pode ser uma pessoa passiva. Ou seja, eu sentar lá e dizer assim, o que você precisa? Aí ela diz para mim, eu preciso de um analista financeiro. Você precisa de um analista financeiro. Mas veja bem, Rosa, eu preciso de um cara que aguente o repuxo. Tá, o que é o repuxo aqui? Aqui o cara tem que fazer hora extra, aqui o cara tem que fazer isso, o cara tem que fazer aquilo, aqui o cara tem que ser isso, aqui o cara tem que ser aquilo. Ou seja, ela vai passando a fotografia do quê? Da cultura da empresa. Vai passando aquele profissional que é o, digamos assim, o ideal, né? E dificilmente ela vai dizer assim, eu quero que tu me traga alguém que venha para cá e faça a diferença no resultado da minha área. Qual é o resultado da tua área? O resultado da minha área é esse, eu preciso mudar esse resultado. Começa por aí, ou seja, em fazer contratações mais precisas. Porque senão o que acontece? O mais do mesmo vai sempre perpetuando e a gente vai fazendo pequenos saltos que muitas vezes são provocados pelo quê? Pelo mercado, pela economia e muito pouco pela inovação, por novos produtos, novos processos, que é o que faz a empresa andar. A gente precisa... acho que tem uma... Eu não lembro quem é um escritor, ou um artista, ou um pintor que dizia que... Um filósofo, fazer mais do mesmo é o sinônimo da loucura, né? Fazer mais do mesmo, esperar um resultado diferente, é o sinônimo da insanidade, né? Então, avança mais um. As dificuldades enfrentadas pelo RH, muitas vezes falta de conhecimento técnico em metodologias e ferramentas, incapacidade de avaliar competências, por quê? Porque se eu não sei qual é a competência, como é que eu vou avaliar a competência? Seleção de candidatos inadequados é uma dificuldade. Por quê? E a falta de estratégia, isso aqui é marca empregadora. Se não tiver isso, é muito difícil. Aí a gente parte um pouco, como é que eu construo uma marca empregadora? Isso, para mim, é uma das coisas mais difíceis, porque ela exige um pouco de dinheiro. As outras coisas não exigem muito dinheiro, mas essa exige dinheiro, que é o quê? Que é eu ter um plano de carreira, que é eu mostrar para as pessoas que aqui ela entra assim, mas ela pode chegar a essa posição. Ou seja, eu tenho que dar essa visibilidade e com isso eu construo uma marca empregadora. Eu tenho políticas sérias, eu tenho ética dentro da minha organização, eu tenho líderes que estão num nível de desenvolvimento muito bom, para que as pessoas que saiam falando bem. É assim que se constrói uma marca empregadora. Com o tempo, você constrói uma marca empregadora de duas formas. Uma é através disso que eu estou falando para vocês, ou seja, construir um ambiente de trabalho onde as pessoas podem até sair, mas quando elas saem falando bem. E o outro, quero que alguém me responda, qual é o outro item fenomenal para construir uma marca empregadora e que não precisa de dinheiro agora? Quem vai me responder? Deixa eu ver aqui. Tem alguma empresa aqui em Brusque, Gaspar, Blumenau, que chama a atenção de vocês? Tem? Deve ter, né? Alguma em Santa Catarina que chama a atenção de vocês? Me diz um nome. Círculo. Ela deve chamar a atenção por dois motivos. Ou por ela ter essa condição de trabalho, e qual é o outro motivo? Que ela é o orgulho. Essa condição de trabalho que eu estou falando, ela vem junto com parte da cultura, ou seja, valorização das pessoas, etc, etc. Qual é o outro motivo? Ela é uma empresa muito antiga dentro de Gaspar. Uma empresa muito antiga, então. A maioria das pessoas que
começaram trabalhando nessa empresa. Começaram trabalhando lá, estão lá até hoje. A Círculo é aquela de linhas que tinha em Joinville, uma fábrica gigantesca onde é o Giasse. Não. Era outra Círculo que tinha lá ou era uma filial deles? Aqui é linha Círculo. Linha Círculos, eles tinham uma filial lá, sim senhora. Pode pesquisar na história. Tinham, que é onde é o Angeloni. Eles fecharam aquela unidade faz tempo. Angeloni não, onde é o Giasse, na rua Inácio Bastos. Tenho certeza que lá tinha uma fábrica, não era muito grande, tá? Mas era uma fábrica da Círculo. Tenho certeza porque era linha e Círculo, estava escrito lá. Eu lembro disso quando eu vim com 14 anos de estudar em Joinville, eu passava todo dia na frente. Então eu estou falando 14 anos, estou falando de um bom tempo, uns 46 anos atrás, mas para ser bonzinho comigo. 46 anos atrás tinha. Pode pesquisar. Memória tá boa, nada de Alzheimer ainda. O que eu vim fazer aqui mesmo? Então, assim, qual é o outro motivo? Então, cara, a história da Círculo e, com certeza, alguma coisa na cultura da Círculo em relação a pessoas, ou é respeito com as pessoas que fizeram carreira, etc, etc, mas foi fazendo com que ela tenha essa marca empreendedora. Mas não é isso. Porque se tivesse o segundo caso, eu vou dar um exemplo para vocês. Também tem exemplos negativos, tá? Também tem exemplos negativos. Empresas que perdem a sua marca empregadora. Não sei se vocês já viram falar de empresa que perde a marca empregadora. Gente, um dos motivos da marca empregadora, e que nesse a gente pode contribuir, é o seguinte: o resultado da empresa, sequência de resultados positivos da empresa, transforma uma empresa de marca não boa em marca boa, marca empregadora boa. E eu vou dar um exemplo para vocês. Tupi. Quem conhece a Tupi, Fundição Tupi em Joinville? Cara, há uns... não vou longe, vamos lá. 5 anos atrás, você anunciava uma vaga da Tupi para engenheiro de processo, para analista financeiro, vamos pegar qualquer... Não aparecia ninguém. Você telefonava, o cara, e quando você dizia é para Tupi, o cara declinava da vaga. Por quê? Os resultados da Tupi eram ruins. A Tupi vivia fazendo demissão em massa, todo ano, chegava num determinado período do ano, ela mandava 200, 300 embora. Ninguém queria trabalhar na Tupi. Por quê? Porque ela não tinha resultado positivo, ela era uma empresa economicamente instável, etc, 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 etc. Tupi trocou o presidente e ela começou a crescer, resultado positivo. Balanço atrás de balanço, coisas fenomenais, mas fenomenal mesmo. Começou a investir em pessoas, começou não sei o quê. Hoje, uma vaga na Tupi se fecha em... Uma vaga de gerente, eu faço algumas vagas gerenciais lá, se fecha em 2 semanas. Porque todo mundo quer trabalhar na Tupi. Porque ela paga um dos melhores salários da região, ela tem um dos melhores planos de benefício da região, ela tem carreira hoje lá, ela tem tudo, e ela tem mais, ela tem resultados constantes e visão de futuro. As pessoas entram lá sabendo que elas vão poder crescer porque a empresa comprou a MWM Motores, maior fábrica de motores a diesel, a empresa que mais tem projetos de energia sustentável. No oeste de Santa Catarina, eles têm um projeto fantástico de aproveitar dejetos dos suínos para gerar energia com motor de MWM, um negócio fantástico. Assim, eles compraram a toda a parte da Fiat de fundição, estão no mundo, já é a maior fundição do mundo, estão crescendo, se transformou numa marca empregadora. Agora eu pergunto para vocês, como é que era o RH e como é que é o RH hoje da Tupi? Como é que eles eram vistos? Eles eram vistos como ineficientes. Hoje eles são vistos como eficientes. Por quê? Porque o RH foi indo junto com a empresa, mudando também os modelos de contratação, trazendo pessoas com pensamentos diferentes, fazendo coisas diferentes na transformação da Tupi, na transformação das áreas da Tupi. Então hoje, quando a Tupi vai contratar um profissional, ela não se preocupa tanto mais com o aspecto cultural. Ela se preocupa mais com o quê? Com as competências e o que aquele profissional já fez na sua carreira em termos de resultado. Para ver se ele vai trazer o resultado ali também. Então tem que comprovar o resultado.
Tu avança. Organização do processo. O RH, capacitação, sabe quais etapas, técnicas, utilização, ou seja, isso é um RH capacitado, ou seja, eu tenho a organização do processo, eu tenho a identificação dos potenciais e com isso, óbvio, eu tenho a redução do turnover. Se a gente não trabalhar nessa redução do turnover, junto com isso aqui, o que vai acontecer? Eu trago a pessoa, logo ela se decepciona, logo ela sai da empresa, ou porque ela não é, o potencial dela não é todo aproveitado, ou porque eu não avaliei o potencial e trouxe uma pessoa que não estava capacitada. Que é normal, eu sempre digo, qualquer decisão sobre pessoa, ela tem a chance de 50% dar certo e 50% dar errado. Quem é aqui que gosta de fazer recrutamento e seleção em comitê? Quem é que gosta de fazer sozinho? Como é que vocês gostam de recrutar? Olho no olho. Olho no olho, não. Olho no olho, não tenha dúvida. Né? Não adianta online, até o primeiro bate-papo para você ver, né? Como é que é, vale, mas a contratação mesmo é olho no olho, tem que ser ali no face a face. Mas como é que vocês gostam? Vocês gostam de fazer você e o candidato ou vocês gostam de fazer coletivamente? Hã? E se eu disser para vocês que eu também gostava de fazer assim, mas não é o melhor jeito? Melhor jeito. E eu aprendi isso, eu já estava no RH quando eu aprendi isso. Eu era meio egoísta quando eu era cliente. Quando eu era cliente, eu era egoísta. Eu dizia para a menina do RH, eu dizia assim, arrumou já os candidatos? Quantos candidatos tu arrumou para mim? 3? Marca a entrevista deles comigo, manda eles vir aqui conversar comigo. Ah, é você que vai, só você vai entrevistar, só eu vou entrevistar. Cara, não quero ninguém se meta nisso, deixa atrás aqui que eu decido quem eu contrato. Não é mais ou menos isso que os gerentes, diretores, os chefes fazem? Eu decido. É erro fazer isso. Por quê? Porque as chances, ela é no mínimo 50% a chance de dar errado. Porque a minha percepção, só a minha percepção, ela pode não ser a melhor. Agora, se estamos nós dois aqui, entrevistando a mesma pessoa, e no final, a gente faz uma reunião para decidir sobre aquela pessoa, discutir sobre aquela pessoa, a gente diminui as chances de erro. Porque não sei se vocês sabem, né? A gente é formado por preconceito, né? Vocês leem tem que ler, né? Tem que ler o currículo antes. Mas antes da primeira, eu sabia que eu aprendi a fazer um negócio depois de velho. Quando eu vou entrevistar um cara, eu procuro ler só o cabeçalho do currículo dele. É que eu tenho uma vantagem. Hoje eu tenho, na minha equipe, eu tenho uma pessoa que faz uma pré-análise antes para ver se o cara atende os requisitos mínimos daquela vaga. Na Odgers a gente faz isso. E aí, quando vem para mim, é porque ele já passou num filtrozinho. Mas quando ele vem para mim, tem muito candidato que fica puto, diz assim, o que esse maluco está me perguntando isso se está no meu currículo? Eu não leio o currículo dele, porque eu não quero gerar preconceito antes de conhecer o cara. E a gente gera preconceito. Vou dar um exemplo para você. Tem 2 empresas na tua cidade. Uma tu ama, a outra tu odeia, porque tu já passou por lá, tu sofreu. Aí aparece um currículo de um camarada que estava naquela empresa. Isso aqui eu sei que já veio daquela escola. Já deixou o cara de lado. Gente, qual é a culpa que o coitado tem de ter passado naquela empresa? Então assim, a gente tem... Ou ao outro lado também é bom, né? Apareceu o currículo. Veio da empresa, veio da Círculo. Meu Deus do céu, que cara bom. Veio da Círculo. Veio da Círculo. Que cara bom. Gente, não é isso que define. Então, o preconceito é um negócio muito forte. E como que se tira um pouco do preconceito? Quando você faz isso em comitê. Então, por onde eu passei como RH, eu implantei sempre recrutamento e seleção. É óbvio, não para todo mundo, mas para posições muito fortes, posições muito cruciais, eu fazia sempre a implantação, a tentativa de fazer com que o recrutamento fosse em comitê. Comitê não é 10 pessoas, tá? E também não é qualquer pessoa, são pessoas que têm feeling para pessoas. Então também não adianta chegar lá e vou fazer um recrutamento e seleção lá para uma determinada área e convido 3
chefe que 3 gestores, pé de boi. Os caras vão chegar lá, não vão contribuir nada. Tem que chamar quem gosta de pessoas e quem contribui com pessoas. Mas assim, né, Carlos, isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Sozinho, né? Dá eu muito. não sou da área de recrutamento hoje, né? Eu era da área de consultoria, hoje eu estou no comercial. Mas agora que você falou, eu lembrei, no início da nossa área comercial da empresa, lá da Fiesc, quando a gente começou, a área comercial não existia, então a gente teve que contratar muita gente. E aí eles me convidaram para fazer parte dessa banca, porque a gente faz de forma banco coletivo, né? Então tinha sempre 3. E um colega que era coordenador até que uma pessoa de RH. Isso, uma pessoa de RH. Sim. E 2 pessoas, uma da outra área, né, que era uma área diferente, eu e o coordenador da área, né? Então nós tínhamos 4 pessoas. Mas isso era o dia inteiro fazendo entrevista e no final a gente fazia as pontuações, né? Mas como o RH falava pra gente, isso é um jeito legal, mas dá um trabalho danado. Dá um trabalho. E tem que ter sempre um RH fazendo a mediação. Por quê? Porque assim, eu já vi também, vamos fazer um comitê. Então chegava lá, você era a diretora da área administrativa e financeira, CFO da empresa, está contratando uma pessoa para trabalhar na tua área. Aí eu chegava para você e dizia assim, qual é o seu nome? Franciele, quem é que tu quer que participe do nosso comitê para escolher? Aí você dizia, eu quero o José e o Pedro. Aí chegava na hora o José e o Pedro, 2 cupincha dela. Tudo que ela falava, eles, tudo que ela falava, Ah, eu gostei do Paulo, eu também. Ah, eu gostei do José, eu também, mas eu só fiquei na dúvida, eu também. Não adianta em nada, então você tem que chamar, não opositores, mas você tem que chamar pessoas que conheçam. Muitas vezes, só pessoas do RH. E não precisa chamar de só pessoas de RH e o dono da vaga. Tá? Bom, o impacto da falta de preparo. Resultados aquém? Acabou, é isso. Falta de preparo dos gestores e do RH no recrutamento e seleção, no aprofundamento das competências, no aprofundamento da forma de se fazer e no entendimento do que a empresa precisa de fato, faz com que venha isso aqui. Resultados aquém. E resultados aquém é sempre aquela velha história. O nosso RH não vai, troca gerente, entra gerente, troca gerente, entra gerente, troca gerente, entra gerente, e assim vai. Por quê? Porque o RH ele tem uma influência muito pequena na definição de quem nós precisamos e quem nós vamos trazer. Na escolha, muitas vezes, o RH tem uma influência muito pequena. Tá? E muitas vezes a gente de RH, eu falo porque assim, a gente tem uma preocupação muito grande. A gente tem uma preocupação com que dê certo, mas com que dê certo em termos de comprometimento, em termos de comportamento, e não em termos de resultado. Muitas vezes a gente não se preocupa, a gente pega o camarada, eu já vi assim dizer, eu gostei daquele cara, mas não sei, ele pareceu ser um pouco agressivo demais. Mas o que é esse agressivo demais? Sabe que não é por resultado, senão para a controladoria nós precisamos desse cara mesmo, nós precisamos de um cara que vem aqui e arrebente com o custo, arrebente com isso, arrebente com aquilo, mexa com o dono que faz isso, mexa com não sei quem, para que a coisa apareça e venha o resultado e a empresa cresça, transforme sua marca em uma marca empregadora e daí adiante. Maravilha. Pode mudar. Investir em capacitação, usar tecnologias, cuidado. A tecnologia não resolve tudo. Existem algumas tecnologias que dizem para você o seguinte, use o nosso filtro e decida com o nosso filtro. Eu já vi isso. O cara, nós temos um algoritmo maravilhoso. Não. O algoritmo maravilhoso é aquele que passa 10 bons candidatos para que eles sejam avaliados e entrevistados à luz da cultura,
à luz das competências, à luz da sua profundidade de conhecimento, e quem faz isso é gente, não é máquina, ainda não é máquina. Tá? Aqui então, entra também a questão dos testes, né? Sim, sim, sim. Os testes são importantes, mas eles não invalidam a entrevista, né? Não substituem. Não validam a entrevista. Então, usar tecnologias tem que ter cuidado. Mapear as competências, gente, é sempre muito importante. Eu trabalhei numa empresa que levou uma bomba desgraçada. Por quê? Porque não avaliou quais as competências seriam necessárias para o futuro dela. Isso é público, tá? Eu trabalhei na Embraco, Empresa Brasileira de Compressores, que era da Whirlpool. Uma empresa que tinha, em 2003, 2004, definiu uma meta até 2010 ser a maior empresa de compressores do mundo, globalizada. Em 2008 ela conseguiu fazer isso. Só que dentro do plano existiam várias etapas, e uma das etapas era a ampliação geográfica. E uma das primeiras coisas que ela fez foi comprar uma fábrica na Itália. E ela comprou a fábrica na Itália em 2000 e alguma coisinha. 2003, 2004. E o que aconteceu com essa fábrica na Itália? Deu prejuízo durante 5 anos consecutivos, ou seja, foi um fracasso a compra da fábrica na Itália. Geograficamente, joia. A gente estava atingindo a globalização, a gente estava atendendo os clientes de uma fábrica mais perto, mais rápido, mas em termos de gestão foi um tiro na água. Por quê? Porque para você trabalhar com uma nova cultura, num novo país, você requer o quê? Competências diferentes. E os nossos diretores, nossos gestores, as pessoas que iam interagir com a fábrica da Itália que foi comprada, não estavam preparadas. A gente não trabalhou isso antecipadamente. Deveríamos ter antecipadamente, deveríamos ter nos preparado como treinamento de trabalho em nova cultura, como é que é a gestão na Itália, dar treinamento, a gente não deu, fizemos tudo isso atrasado. Isso fez com que a empresa tivesse aquela fábrica 5 anos de prejuízo, até a gente ajustar, ou seja, um erro, tá? No mapeamento das competências para o futuro. E estratégias de employer branding também é muito importante, ou seja, levar para fora tudo aquilo que a empresa tem de muito bom, sempre ter uma estratégia para isso. Né? Aproveitar o que a empresa tem de mais bom e levar para fora, para criar uma imagem bacana. Mas, como eu falei, não adianta só ter imagem, só ter propaganda, se você de fato não tiver uma prática que as pessoas julguem como boa no momento em que elas estão saindo. Tá? Maravilha. Gente, agora pode avançar, pode trocar. Pode botar outra apresentação. Isso. Aqui é que vem agora o mais dolorido de todos, que é a cultura organizacional. Quem é que sofre com esse tema aí? Quem é que está olhando para esse tema aí? Poderia perguntar também. Quem é que está pensando na cultura? É o tema mais difícil, né? Porque você trabalha numa empresa pequena, a cultura é o dono, né? É ele que trouxe, é ele. Essa é a grande questão. Beleza, mas... Não olhar, né, para essa cultura, até falo porque o meu esposo também tem uma empresa pequena, né, Rosa, que era uma transportadora pequenininha, mas eu vejo quanto ele, às vezes, implementa alguns projetos, vem e tal, e nem ele se percebe, às vezes, de que a cultura está impactando aquela estratégia que ele quer colocar, ou aquele processo que ele quer evoluir. Eu digo, mas e a cultura, né, o que você coloca é isso. E o quanto que a cultura impacta nos pequenos processos que tem na empresa, desde o recrutamento. Tudo. Então, esse olhar para a cultura, independente do tamanho da empresa, né? Ele é um olhar que ele precisa ser. Você precisa olhar, porque cultura impacta, sempre tem dois lados, o bom e o ruim. Sempre tem os dois lados, o bom e o ruim. Tu sabia que todo ser humano é bom, mas quando quer, sabe ser ruinzinho, né? Eu sempre brinco, tem ser humano, você sabe, né? Ser humano do bem, ser humano do mal. Mas todo mundo é do bem. Agora, tem uns que gostam mais do mal, de ficar do lado do mal, do que do lado do bem. Então, e tem empresas que valorizam muito o lado ruim da cultura. Meu último trabalho com carteira assinada foi numa indústria farmacêutica. Eu fui contratado pelo dono.
A empresa está fazendo 30 anos agora, dia 4 de dezembro ela está fazendo 30 anos. Então eu tive lá em 2015, então estou falando de 8 anos atrás. 8 anos atrás ela tinha 22 anos quando eu fui para lá, 22 anos. Sabe qual era o meu papel lá? Tirar o presidente dono da empresa. Eu tinha que tirar ele da presidência da empresa. Esse era o meu papel. Eu fui contratado para tirar ele, criar um conselho, jogar ele para cima no conselho e botar um outro presidente no lugar. Ele me contratou para isso. Porque ele dizia, eu estou fazendo mais mal do que bem para minha empresa. A forma dele fazer a gestão não cabia mais, porque a empresa crescia muito, o medicamento cresce muito. E ele estava começando a atravancar o crescimento da empresa com o comportamento dele. Ele tinha um comportamento muito paternalista, ele tinha um comportamento de descer muito no detalhe. Ia lá na formiguinha do jardim, que estava comendo aquela folhinha daquela florzinha, sabe? Essas coisas assim, que não cabe mais para quem é presidente. Então ele me pediu para fazer isso. E numa das primeiras reuniões com ele, que a gente estava negociando a minha ida para lá, ele disse, não, desculpa, depois que eu já estava trabalhando lá, uma semana ele me chamou, sentei na frente dele e disse assim, o Rosa, ele me chama de Rosa, quero te deixar bem claro uma coisa, tu pode fazer tudo o que tu quiser aqui de transformação na minha empresa, mas não mexa em nada daquilo que eu criei sem falar comigo. O que eu vou fazer aqui? Não fazer nada? Eu tinha que falar tudo com ele. Ele era tão paternalista que quando eu, por exemplo, decidia demitir uma pessoa porque não tinha mais condições daquela pessoa ficar, era aquela pessoa, aquela das perguntinhas, né? Pessoa está entregando? Não. Pessoa está acomodada? Tá. Pessoa é fofoqueira? É. A pessoa é, como é que se diz, negativa? É. A pessoa é querida? É. Opa, então tem uma coisa positiva, mas pô, eu tenho 4 negativas. Mandei embora, gente, não dá para ficar. Só que ela começou lá atrás na fundação. Uma coisa é você respeitar na hora de mandar embora. A outra coisa é você ficar mantendo e gerando um passivo para a empresa e para a cultura da empresa, que é onde os jovens vão entrar e vão dizer, quem botou aquele jabuti lá? Isso é a pior coisa que existe. Então você tem que mandar embora. Aí então eu convencia o Dr. Luiz por A mais B, era um esforço para mandar embora. Convencia, daí ele dizia assim para mim, quando é que tu vai fazer? Quando é que você vai mandar embora? A empresa tinha 3.400 funcionários. 3.400 funcionários quando eu estava lá. Tá? Quando eu saí tinha 4.000 e pouquinho, ela cresce muito. Hoje tem 4.600, mas ela já tinha 3.000. Ele dizia, quando é que você vai fazer? Eu disse, Dr. Luiz, vou fazer na quinta-feira, final do dia a gente vai fazer o desligamento. Já falei com o gerente dele e tal, a gente vai fazer o desligamento. Faz na sexta, porque daí eu vou para a fazenda. Ele fugia, ele ia embora, ele pegava o carro e ia, sumia para fazer. Ele tinha gostado de fazenda, ele ia para a fazenda, para ele não precisar estar lá no dia em que o funcionário ia ser mandado embora. E adivinha o que o funcionário fazia? Ligava para ele? Não. Pior, o funcionário ia na porta da casa dele no domingo à noite. Eu mandava o cara na sexta, ele passava na frente da casa do Dr. Luiz, via tudo apagado, porque o Dr. Luiz estava na fazenda, né? Ele foi para a fazenda. Voltava domingo à noite, aí o funcionário via a luz acesa e ia lá. Dr. Luiz, o seu Carlos Rosa me mandou embora, o senhor está sabendo? Aí ele, o que ele fazia? Mas é verdade? Não, deixa que eu vou falar com ele amanhã. Chegava na segunda-feira, me chamava, sentava. O Carlos, o Alberto foi lá em casa ontem à noite, levou inclusive os 2 netinhos dele junto. E, porra, o que eu falo para um homem desse, não sei o quê? Será que não dá um jeito para nós botar ele numa outra área e não sei o quê? Eu dizia, doutor Luiz, ou ele ou eu. E o senhor não esqueça, se for eu, o senhor vai gastar uma grana para me mandar embora, porque tem uma multa no nosso contrato de 6 salários. O senhor lembre disso? 6. Aí ele, não.
Deixa, eu vou pedir para a Carmen falar com a mulher dele. A Carmen é a mulher do Dr. Luiz, que ia falar com a mulher do cara para convencer. Isso que construiu um pacote, gente, assim, muito generoso. Então, assim, esse lado da cultura, vocês vão encontrar em todas as empresas familiares, pequenas organizações. Essa empresa era muito grande já na época. E a gente fez isso. Passou 1 ano e pouco, a gente botou um presidente novo, jogou ele para o conselho. Hoje ele está só no presidente do conselho, tem um presidente de mercado. E a empresa saiu, agora a empresa saiu de um faturamento de 680 milhões em 2015, ele vai fechar o faturamento de 2023 próximo de 3 bilhões e 800 mil, ou seja, deu 6 vezes, 7 vezes, nem sei calcular, a diferença do momento em que a empresa começou a fazer mudança para o momento em que ela é agora. Hoje ela é considerada a maior fabricante de genéricos da América Latina, em quantidade, não em faturamento. Tem gente que fatura mais, mas em quantidade de doses ela é considerada a maior. Avança um, por favor. Cara, então assim, ó, cultura tem os lados positivos, estabelece valores e ética empresarial, melhora a comunicação entre os colaboradores e aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho. Ou seja, uma cultura positiva. Negativa, pode engessar a empresa em ideias antigas, cria barreiras para inovação e mudança, se não houver equilíbrio, pode levar à exaustão dos colaboradores. Falamos aqui, né? Todo mundo puto dos cornos, chateado, louco para mudar de emprego. O que é isso? É o lado de cá. Esse lado é um lado que a gente sente muito mais. É um lado muito difícil, é o lado que aparece mais. É o lado das cobranças que não são bem feitas. É o jabuti que está na árvore, eu estou vendo, está lá. É o cara novo que eu tento trazer para a empresa e não consigo, porque não é aceito, porque é expurgado logo no momento seguinte. Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é esse de cá que a gente precisa cada vez mais. Eu gosto sempre de valorizar, gosto sempre de trabalhar muito com os valores da empresa. E toda empresa tem os valores, eles vêm com o dono. E você nunca vai encontrar um valor tipo corrupção, você nunca vai encontrar um valor tipo falta de respeito, você nunca vai encontrar um valor do tipo... Na minha empresa não tem diversidade de gênero. Você nunca vai encontrar, né? Vocês já viram isso? Já viram alguma empresa com valores ruins? Eu já cheguei em empresa em que os valores estavam na parede e eu cheguei para um dos caras que tinha me recebido e disse, pô, adorei os valores de vocês. Nós já tínhamos saído da sala. Adorei os valores da empresa de vocês. O que mais me chamou a atenção, e eu já senti isso aqui no ambiente, foi o comprometimento. Ele disse, não, aqui o comprometimento é foda. Aqui o pessoal pega junto. Não tinha valor comprometimento escrito na parede. Eles não tinham esse valor. Eles não tinham o valor. Não estava escrito lá. Era respeito, dignidade, sabe? Tinha bacana, ética, não sei o quê, mas não tinha comprometimento. Eu inventei na hora para ele e ele... Quer dizer, ele não sabia dos valores que estavam lá. Os valores que vêm com os donos, os valores que vêm, por exemplo, valor que o Dr. Luiz colocou na empresa e não tem jeito que mude, que é ética. Por isso eu digo, pode comprar o remédio lá a hora que você quiser. Ética. Não existe, é a única farmacêutica do Brasil que não tem nenhum processo criminal com o governo, com municípios de licitação. E eles fornecem para o governo. Por quê? Porque é ética. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Ou seja, lá tudo é certo, justo. Não tão justo. Com pessoas, não era uma empresa justa. Por quê? Acabei de falar aqui, né? Não tinha um jabuti lá? Quando eu tenho um jabuti, eu não estou sendo justo. Com quem? Com quem está vendo aquele cara lá e perguntando, mas espera lá, gente, eu trabalho que nem um louco aqui. Sou cobrado, entrego o resultado e aquele cara lá não faz nada. Então, não é uma empresa justa. Então, para você ter o valor justiça, a justiça tem que ser geral. Avança mais uma. Isso aqui é a chave do RH. Porque tu não muda uma cultura do dia para a noite. Se você não tiver resiliência, você vai
mudar sempre. E se você desistir, vai vir outra pessoa e vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, perpetuar é um negócio muito ruim para nós. O que a gente precisa fazer? A gente precisa inovar. Para inovar, avança um pouquinho. A gente precisa de 3 coisas. Primeiro, eu preciso entender que eu e todas as pessoas que estão ali dentro, a gente faz parte de uma coisa só, que é a empresa. Ou seja, a empresa, eu sou dono. Eu tenho que ter esse espírito de dono. E todas as pessoas que eu trouxer para a minha empresa, eu tenho que desenvolver esse comprometimento, esse espírito de dono. E como que a gente faz isso? Descubra as estratégias técnicas para desenvolver o espírito de dono em sua equipe e criar uma cultura organizacional mais sólida. Boa ideia, né? Eu trouxe para vocês a solução, né? Escrevi, essa inteligência artificial escreveu de propósito, eu deixei. Cara, não tem receita de bolo, cada empresa é uma coisa diferente. Agora, o papel do RH não é diferente. Gente, o RH não é só mais um profissional. O RH não é um engenheiro de pesquisa e desenvolvimento. O RH não é um engenheiro de processo que vai lá na linha de montagem e vai produzir mais. Não é assim. O RH não é. Porque o RH, ele vem o quê? Ele traz as pessoas, ele cuida das pessoas, ele ajuda, não é ele que desenvolve, ele ajuda a desenvolver as pessoas. Para quê? Para o futuro da empresa, para os resultados da empresa, para o crescimento. Ele trabalha com o que tem de... Qual palavra eu devo usar? Com o que tem de melhor ou com o que tem de pior e mais difícil dentro de uma empresa? Mais difícil, para não falar pior. É pessoas. Então, assim, se você não tem paixão por pessoas, se você não gosta de pessoas, não é o lugar ficar no RH. Não é o lugar ficar no RH. Agora também tem outra coisa. Não adianta ter só paixão. Tem que ter também o lado do diabinho do lado. Ah, desgraçado, estou tentando e tu não quer, então vem cá que eu vou dar um jeitinho em você. E manda para o inferno. Tem que prestar atenção nisso. Vai até onde a pessoa vai desenvolver o espírito de dono. Se ela não desenvolver o espírito de dono, e aí eu pergunto para vocês, tá? Perguntinha de novo. Tá no cafezinho, tá falando mal. Tá no cafezinho, tá fazendo fofoca. Não produz, não entrega. Não tem espírito de dono. Espírito de dono é assim, não precisa trabalhar que nem um louco. Não é isso que eu digo. Mas você tem que ter a preocupação com que aquilo que você está fazendo traz o resultado. Tem que saber a essência do que você está fazendo. Avança mais um. Quando a gente fala de gerenciar a resistência e implantação de mudanças, o RH tem um papel muito grande nas mudanças, que é a preparação das pessoas para as mudanças. As pessoas têm que entender que as coisas mudam e mudam mesmo, né? Tem uns chavões, né? A gente pode ter certeza só de uma coisa, que as mudanças vêm e que as mudanças, né? Sempre vai ter mudança. Não tem, sempre vai ter. A gente só tem que interpretar bem a mudança e ver se ela é para o bem da organização. Se ela não for para o bem da organização, não adianta, porque se a organização tiver problemas, o problema não é só da organização ou dos donos, é de todos que estão ali dentro. Então, o gerenciamento da resistência é um papel muito forte da liderança, mas a liderança tem que ser preparada pelo RH, geralmente preparada pelo RH. Porque vocês já viram aqueles líderes que eles mesmos lutam contra a mudança? Ou seja, a empresa propõe uma mudança e você tem lá um gerente, um diretor ou alguma coisa que tira do lado e diz assim, mais uma vez vamos tentar esse negócio. Isso não vai funcionar. Cara, ele é um líder que não comprou a mudança, que não está preocupado. Se está preocupado, ele, no papel dele, ele deveria dizer, ó, essa mudança a gente não deve fazer. Ele deveria tentar convencer e não ser convencido figurativamente. Esse é o pior dos mundos. E assim acontece com todo mundo. Todo mundo tem que estar consciente da mudança.
E para dar consciência da mudança, ela tem que ser tratada com transparência, muita transparência. Pode avançar mais um pouco? Cultura organizacional, desempenho e lucratividade da empresa. Ela afeta diretamente. Pode avançar. E a reputação, né? Volta, né? E a reputação, né? A cultura organizacional, a verdadeira cultura mexe muito com a reputação da empresa. A verdadeira cultura. E aqui está a marca empregadora. Avança mais um pouquinho. Visão de longo prazo, identidade da empresa e desempenho empresarial. Avança mais um pouco, que é as coisas. Conclusão. Volta só mais uma. Mais uma. Volta mais uma, mais uma. Não, pode voltar. Só chega na conclusão lá. A cultura empresarial forte é um dos principais fatores para o sucesso corporativo. O papel da cultura pode afetar os resultados financeiros, a retenção de talentos e a reputação da empresa. E muito mais. Ao implementar uma cultura forte, os líderes empresariais podem estabelecer uma visão de longo prazo, criar uma identidade empresarial e melhorar o desempenho e levar a empresa ao sucesso. Por que eu quis falar um pouco de cultura? Porque muitas vezes o primeiro movimento que o RH tem que fazer é reforçar as coisas positivas da cultura para diminuir as coisas negativas, porque sobre elas é muito difícil a gente, com a nossa influência, num determinado momento conseguir mexer. Certo? Então assim, é aquela velha história. Se eu tenho um Fusca, cara, não é um Fusca que eu queria ter, mas, bicho, eu posso me transformar num colecionador. Aí eu cuido bem do Fusca como colecionador e valorizo o meu Fusca. Porque se eu não cuidar da coisa boa que é ser um colecionador de Fusca, eu vou deixar meu Fusca envelhecer, ele vai cada vez mais perder o preço. É o que acontece com uma empresa. Ou seja, eu tenho que ir lá e valorizar as coisas boas da empresa para tentar tirar o máximo possível, contribuindo com ela, contribuindo principalmente nas mudanças, num recrutamento e seleção mais efetivo e muitas vezes, pedindo ajuda. Tá? Como é que você faz isso? Cara, se eu estou na dúvida em relação ao perfil, conversem entre vocês. Momento da empresa, analisem, troquem ideias. Isso que vocês estão fazendo aqui é a melhor forma. Criem grupos. Tem um grupo que eu participo lá em Joinville que chama-se Mudança Organizacional. Tem RH de todas as empresas. Todas as empresas. Tem, de Joinville tem acho que umas 40 pessoas lá. E quando uma tem um determinado problema sobre um determinado projeto que ela quer conduzir, eu estou pensando aqui, a gente está pensando em implantar carreira para a área comercial, para fazer com que os vendedores se sintam mais parte da empresa, mais motivados, etc. Aí entram as contribuições e você sai com a ideia. Então, muitas vezes, olhe, faça um benchmark, troque informações com outras empresas, com o que tem de bom. Não um benchmark para... eu não gosto muito, porque eu fiz muito benchmark, eu era daquela época que tu ia fazer o benchmark, e muitas vezes os caras diziam que você tinha de bom, mas eles também queriam falar para você o que eles tinham de mal. A gente tem essa necessidade de dizer, bom, aqui as coisas não funcionam muito bem. Não é esse o nosso papel, falar do que as coisas que não funcionam muito bem para fora, e sim falar das coisas boas e tentar fazer com que elas cada vez melhorem. Né? Gente, agora nós vamos conversar um pouco. Tem ainda um tempinho? Sim. Tem, né? Tem? Tirar dúvidas, perguntas. Dúvidas e perguntas. Eu tenho uma pergunta, professor. Posso chamar de professor? Opa, tá louco. Deus me livre. Quem me dera. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos aqui em Gaspar 22 mil pessoas que são de fora. Tirando as crianças, vamos imaginar que a gente tem uma mão de obra aí de 20 mil pessoas, neste momento, que são de outros estados do Brasil. E aqui o mundo de RH e a dor de todo mundo aqui eu já conheço, que eu sei que é mão de obra, principalmente. Sim. Como é que você faz para captar esse povo que está vindo de fora com desejo de trabalhar, reter e qualificar ele, para que ele possa ter esse espírito de liderança, esse espírito de dono aí que você citou? Primeiro, isso que você falou de que está vindo de fora, hoje é uma... A gente tem que ter duas... A preocupação é mesmo. Primeiro, eu preciso de mão de obra.
Segundo, a gente tem que entender o seguinte, nós não vamos encontrar todo mundo que a gente precisa pronto. A gente vai precisar ajudar a formar. Não tem como não acontecer dessa forma. Vou dar um exemplo para você bem simples. Eu tive uma conversa com um dono de uma rede de hotéis. E tem um hotel deles aqui em Blumenau. Eu até posso falar o nome. E eles estavam inaugurando um hotel em Sorriso, no Mato Grosso, que eu acabei de falar para você. Eu estive lá. Sorriso, para vocês terem uma ideia, Sorriso hoje, o PIB da cidade, que tem 150 mil habitantes, o PIB agrícola da cidade, ele é maior que o PIB de Sergipe e Piauí. Os dois estados inteiros faturam, geram de riqueza menos que essa cidade. Ela é o maior PIB agrícola do Brasil, dos 100 municípios maiores, ela é o primeiro. E aí eles estavam para inaugurar, já inauguraram, em outubro o hotel. Olha só o que a gente fez. A gente não encontrava ninguém para gerenciar esse hotel, lá na região. Ninguém pronto. Não encontrava. Não encontrava. Entrevista, fui para lá, entrevista, seleciona candidatos, pede indicação. E para ser gerente de hotel tem que ter algumas coisas, algumas características muito difíceis de encontrar. E aí, de repente, nós achamos uma menina, Elaine, nome dela. Onde é que ela estava? A Elaine era de Rondônia, e estava em Campo Grande. Qual que é de baixo, qual que é de cima? De baixo é Campo Grande, né? Campo do Sul é de baixo, né? Eu sempre confundo, geografia não é meu forte. Campo Grande, ela estava lá. E ela estava num hotel pequeno, mas ela tinha formação em hotelaria, etc. Falava inglês, etc. Mas não tinha o corpo que a gente precisava, o tamanho que a gente precisava, a experiência que a gente precisava. O que a gente fez? Dissemos, cara, nós vamos trazer essa menina para Blumenau e nós vamos levar o gerente de Blumenau para Sorriso e ele vai ficar encarregado de desenvolver uma pessoa lá para gerente. O que a gente fez? Trouxemos a Elaine para cá, mas tem uma outra variável nessa história aqui que eu já vou contar para vocês. Trouxemos a Elaine para cá, ela já assumiu o hotel, é só ela, solteira, só tem um cachorrinho, ela publica uns vídeos bem legais do cachorro perdido no hotel. E está sendo um sucesso. Por quê? Porque ela tinha o conhecimento e ela precisava pegar um lugar onde tudo já estivesse mais ou menos ajustado. Não precisasse implantar do zero. E aí levamos o alemão de Blumenau para Sorriso, ele já está lá, já encostamos nele um moleque lá recém-formado que já está aprendendo, daqui 2, 3 anos vai ficar bom. Então isso é uma ação de desenvolvimento. Nesse meio tempo, aí que vem, agora que vocês vão entender o que é legal. Nesse meio tempo, nós encontramos um profissional aqui eu não sei se é Brusque ou Gaspar, de um hotel fazenda. Encontramos um profissional de um hotel fazenda, mas não é esse grande que tem aqui não, que é o maior, não é, é um outro, tá? Eu até posso tentar descobrir o nome. A gente encontrou o moleque. Da onde era o moleque? Belém do Pará. Ele veio para cá como recepcionista. Ele veio trabalhar como recepcionista. Em 3 anos, ele virou gerente operacional desse hotel. O gerente operacional de um hotel é aquele cara que cuida dos embrulhos ali, chuveiro que não faz isso, não sei o que, manutenção, tem que cuidar da governanta, das camareiras. O cara cuida da operação do hotel. E ele responde para o gerente geral. E a gente selecionou ele para ser o gerente de Blumenau antes da Elaine. A gente selecionou ele para ser o gerente de Blumenau. Fizemos uma entrevista, fez entrevista com o dono, mas o que nesse cara chamou atenção para nós? O que chamou atenção para nós? Espírito de dono, e que na sequência se comprovou. Sabe por que se comprovou? Primeiro, por que chamou atenção o espírito de dono? Ele entrou como recepcionista. Lá no Nordeste ele começou a trabalhar como carregador de mala e foi primeiro recepcionista. Aqui ele veio como segundo recepcionista, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. É o seguinte, de manhã trabalha o primeiro, de tarde o segundo e o que fica à noite é o terceiro.
Ele era o segundo, então ele estava logo indo para primeiro, né? Aí, o que chamou a atenção? Ele tinha espírito de dono, ele era muito comprometido e dava para ver no jeito dele que ele falava, do hotel que ele falava, ele não reclamava de nada por onde ele tinha passado. Ele focava que ele tinha que fazer melhor, que ele tinha... Então era um cara completamente dedicado. E a gente contratou ele, do tipo assim, cara, é você, pode... Ele veio de Blumenau, chegou no hotel. Quando ele chegou no hotel, o que aconteceu? O gerente geral tinha acabado de pedir a demissão. Aí o dono do hotel chegou para ele e disse assim, cara, eu preciso que você assuma interinamente. Ele não foi promovido, ele era o gerente de operações. O gerente de operações é o cara que está sendo preparado para ser gerente geral. Mas ele, para aquele hotel aqui, ele ainda não estava preparado. Então assim, o cara ofereceu para ele assim, cara, tu vai ficar interino enquanto eu procuro outro no mercado. Adivinha o que ele fez com a gente? Ele ligou para mim e disse assim, estou declinando da posição. Porque ele não tinha dito ok. Ele declinou da posição. Por quê? Porque ele não queria deixar aquele hotel, onde ele foi promovido para gerente operacional, mas não ia ser gerente geral, durante um tempo. Então ele continuou apostando naquele hotel para o futuro. Ou seja, espírito de dono verdadeiramente engajado. Mas só voltando para chegar um pouco mais preciso na tua resposta. Tem que desenvolver. E outra coisa, a gente tem que selecionar pessoas devidamente comprometidas. E isso, gente, é um negócio que nós temos que desenvolver. E eu digo para vocês, eu fui para o RH porque eu senti que eu tinha isso eu tinha essa capacidade, que é o feeling de reconhecer. Vou fazer uma pergunta para vocês bem rápido. Vocês sabem como reconhecer uma pessoa? Como reconhecer uma pessoa se ela vai ser boa ou ruim? E ter quase certeza disso para a empresa de vocês? Vocês sabem? Eu sei. Eu sei. Vocês já ouviram falar do Jack Welch, que foi presidente da GE? Jack Welch. Jack Welch, ele era conhecido como o maior desenvolvedor de líderes do mundo. Na época que ele era presidente da GE Global. E a GE tinha um dogma, né, que era assim, ou eu sou primeiro naquilo que eu faço, ou no máximo segundo, no mínimo segundo. Se eu ficar em terceiro lugar, eu vendo ou fecho. Então todas as empresas da GE, banco, medicina, turbina de avião, tudo que eles entravam, eles se tornavam o primeiro ou o segundo. E o Jack Welch, ele tinha essa fama de que ele desenvolvia muito bem líderes, que ele contratava muito bem, porque ele sempre tinha sucessores para ele. Ele comprava uma empresa nova e ele chegava e dizia, agora vem aqui você já era funcionário dele, vem cá que agora tu vai cuidar dessa empresa. E botava e você estourava naquela empresa, arrombava a empresa, transformava em primeiro do mundo. Então ele tinha essa assertividade. E aí tem um folclore, bem rápido, um folclore que diz o seguinte, que ele foi fazer uma palestra na Universidade de Sorbonne, na França. Para quem é psicóloga sabe, né? É o centro da psiquiatria, da psicologia. E aí, no dia que ele estava fazendo a palestra lá, os professores e alunos que estavam na palestra, ele era um dos caras mais famosos do mundo, né? Seria mais ou menos como o Elon Musk hoje. Mais ou menos seria assim, grandiosidade. Perguntaram para ele como que ele tinha essa capacidade. E ele dizia, não sei. Vocês que são psicólogos, psiquiatras, vocês têm que me dizer. Eu não sei. Eu acerto, mas eu não sei. O que me faz acertar? Eu presto atenção, claro que eu presto atenção nas pessoas. Mas o que o senhor busca nas pessoas para ter tanta assertividade? E ele disse que não sabia, e ele disse, eu jogo esse desafio para vocês e vou mais. Eu quero que vocês desenvolvam um projeto para mim, que vocês descubram, que vocês pesquisem. E aí os psiquiatras, psicólogos se juntaram num grupo lá e foram, durante um tempo, fizeram a pesquisa e foram apresentar para ele os resultados. E aí chegaram lá para apresentar os resultados, começaram assim, olha, nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim, sempre assim, toda a história tem uma boa e uma ruim. Aí a boa, a ruim é que a gente não descobriu.
Mas a boa é que a gente descobriu outra coisa, que a gente não queria descobrir, mas acabamos descobrindo. Mapeamento da mente humana. E através do mapeamento da mente humana, do uso da mente humana, a gente consegue filtrar, diminuir, para tentar chegar no que me faz acreditar que aquela pessoa vai ser um sucesso na minha empresa. E aí eles começaram a explicar, olha, independente de idade, a partir dos 6 anos, e se você não tiver nenhuma demência na velhice, enquanto você for lúcido, não interessa se você é preto, branco, judeu, palestino, se é mulher, homem, não interessa a religião, não interessa sexo, todos nós dividimos a nossa cabeça, o uso da nossa mente, em três fases, em 3 tempos, passado, presente e futuro. Né? O passado, com 2 sentimentos. A gente usa com 2 sentimentos. Quais são? Arrependimento e orgulho. Né? Não é assim, eu devia ter subido na mesa daquele filho da puta e dito tudo para ele. Me arrependi. Né? Eu subi, falei tudo que eu devia. Agora sim quero ver. Orgulho. Eu comprei isso, que bom. Eu fiz isso, que bom. Eu me declarei, que bom. Ou seja, a gente gasta mais de 40% do nosso tempo, imagine, quantas horas por dia a gente trabalha? 8. Quanto é 4 vezes 8? 32. 8, 4 vezes 32. 3,2 horas a gente gasta só pensando no passado. Com esses dois, ou arrependido ou orgulhoso. Arrependido e orgulhoso, arrependido e orgulhoso. E muitas vezes vou arrependido com medo, né? O que eu fiz? Não entreguei aquele relatório, que bom isso, que bom aquilo. E os outros 45%, 48%, não sei os percentuais, eu nunca me lembro, a gente gasta pensando no futuro, com 2 sentimentos, elucubração, né, e planejamento. Né? Elucubração é aquele sonho que pode ser possível, né? Ou seja, assim, eu vou comprar um apartamento da FG na cobertura em Atlanta, na praia ali em Balneário Camboriú, né? É uma elucubração, mas quem sabe, né? Isso, aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou me declarar, vou isso, vou aquilo, você pensando no futuro. Se a gente pensa 40 e poucos por cento no passado, a gente gasta o tempo, 40 e poucos por cento a gente gasta no passado, no presente, no futuro, e sobra lá 5 ou 6% para o presente, é só 5% do nosso tempo que a gente é produtivo. Não, mas espera lá, quando eu penso no futuro, muitas vezes eu estou pensando no futuro da empresa e estou planejando. Beleza. Mas tu está executando mesmo, tu está realizando mesmo, é um 5, 6%. E nesses 5, 6%, o que precisa? O que eu preciso procurar para saber? Eu preciso tentar descobrir na pessoa o que ela faz com 5% dela. Né? E como é que eu vejo isso? Como é que eu, conversando contigo, como é que eu vou saber que tu vai gastar os 5% realizando na minha empresa aqui? Não vai ser por videoconferência, tem que ser pessoal. Eu vou ter que olhar várias coisas, né? Mas o que pega, geralmente? O que pega? O que mais decepciona a gente quando a gente está fazendo uma entrevista? O que mais decepciona a gente? Está um candidato na tua frente. O que te decepciona? Fala. Na verdade, hoje as minhas entrevistas, elas são por ligação. Não, mas tudo bem. Mas o que decepciona do outro lado? Quando o cara do outro lado, o que te decepciona, assim, você diz? Mais me decepciona, A primeira coisa que pergunta é qual é o salário. Porque quando ele corta a entrevista, né? Tá questionando, agora tá falando. Tá, beleza. Maravilha. Isso é. Trabalha domingo, trabalha sábado? É isso. Isso. Mas assim, vamos supor o seguinte, que ele não faça pergunta nenhuma. O que te decepciona quando tu tá entrevistando ele? Assim? Pouco tempo nas outras empresas? Também. Olha, eu olho muito isso, a maioria das empresas olha muito isso, tá? Muita rotatividade. Mas não é só isso. Uma isso mentira? eu vejo no currículo, né? O que é ali, na hora que eu estou... Olha. Você já... Que não fala, que não pergunta, que não age, que não mostra emoção. Pessoa que não mostra emoção.
Pessoa que não mostra emoção é um inferno. Cara, aí você diz, mas Rosa, tem gente tímida. Cara, mesmo o tímido mostra emoção. Mesmo o tímido mostra emoção. Você cutuca, o olho dele brilha. Às vezes enche de lágrima. Mostra emoção. Mostra querer. Mostra vontade. Brilho nos olhos. Faca nos dentes. Sangue no olho. É isso que a gente tem que buscar. Como é que você faz isso? Mostrando para ele que você tem. Se você não mostrar que você tem, vão ser dois bocó, um olhando para o outro. Um sem vontade entrevistando e o outro sem mais vontade ainda do outro lado da cadeira. Então você tem que instigar muitas vezes para ver se o cara tem emoção. Eu vou falar para vocês, eu estou entrevistando chefe de cozinha. Eu preciso encontrar um chefe de cozinha. Mas não é um chefe de cozinha, cozinheiro. É aquele chefe mesmo, aquele que bota as bandeirinhas aqui na doma, já pode... Tem que ter experiência fora, tem que falar inglês, etc. Vocês sabiam que chefe de cozinha é a maior fama no mundo? Em todo lugar, que chefe de cozinha, todo chefe de cozinha é louco, né? Qualquer filme que tu vê no Netflix, o chefe de cozinha sempre é louco, né? Então assim, eu estou entrevistando os caras. E eu encontro cada figuraça. E eu encontro cara que é bem introvertido. Primeira coisa que eu faço quando eu sinto que o cara é introvertido, eu disse, arregaça as mangas e me mostra os braços. Primeira coisa que eu faço. Quando o cara arregaça a manga e mostra os braços, eu digo assim, desculpa, você não é cozinheiro em lugar nenhum, você nunca foi chefe de cozinha, você é um impostor. Por quê? Porque tu não tem a tatuagem de um porco no braço e de uma faca. Todo chefe de cozinha tem. Cara, com isso eu quebro o gelo do cara e o cara deixa de ser introvertido e passa a ser mais. E eu começo a sentir a energia do cara, sentir como é que ele é. Não precisa ser palhaço, não precisa ser nada disso, mas eu preciso sentir se do outro lado tem alguém que quer de fato. A pergunta depois, se o cara vai trabalhar... Hoje eu mandei Puta, eu não gravei no meu celular, devia ter gravado. Eu mandei um cara que concorreu a uma vaga, mas ele não foi aproveitado para a vaga. Só que a pessoa que entrevistou ele disse assim, Rosa, se esse maluco aceitar trabalhar de madrugada, eu vou contratar ele para ser o meu auditor da madrugada. Eu disse, qual é o horário? Das 23 às 6 da manhã. Eu disse, vou ligar para ele. Giovanni, o nome dele. Giovanni Carlos Rosa da Par. Cara, é o seguinte, não deu certo lá a posição, já estou te dando feedback. Para aquela vaga não dá, mas os caras assim, assado, cara, tu topa? Já. Para já. Estou precisando trabalhar, eu quero trabalhar. Não, e tem outro, trabalho um tempo, de madrugada, não é para sempre, provavelmente eu logo consigo passar por durante o dia e consigo ir para a área que eu quero. É isso mesmo, foi isso que ele demonstrou na entrevista dele, tanto que os caras estão contratando ele para uma vaga intermediária, que ganha menos e trabalha de madrugada, e ele topou, porque ele está precisando. Então assim, também não é só quem precisa, tem que querer, a pessoa tem que demonstrar que quer. Então, quando você está na frente de uma pessoa, lembre-se do Jack Welch. Tem que mostrar que tem muita energia, que tem energia, que ele vem para contribuir. Vem com espírito de dono. Vem com espírito de dono. Senão, mais perguntas, por favor. Não vim dele. Ô Carlos, eu vou fazer uma colocação aqui e ver se tu podes ajudar no pensamento que eu tenho. Eu trabalho com uma empresa que tem 70 e poucos anos de idade, aproximadamente, uma cultura organizacional extremamente burocrática. E a gente está vendo uma geração que está chegando nos processos seletivos, na sua grande maioria jovens, né? E tu falasse ali na questão da cultura organizacional, né? Nós temos plano de cargo e salário, a gente tem... É respeitado? Hã? O plano de cargos e salários é respeitado? É justo? Mais ou menos. Se ele não é justo, que eu digo assim, se tu quer saber se ele é justo, você faz o seguinte, quando alguém é promovido, tu faz uma pesquisa em torno daquela pessoa e diz, tu viu? Fulano foi promovido. Aí, se você escutar alguém dizer, pô, até que enfim, né, esse cara estava merecendo. É um programa justo.
Se o comentário for o contrário, é porque o sistema não é justo. Mas assim, ó, a colocação que eu quero fazer é o seguinte, você tem as competências essenciais, Tudo descrito, tudo bonitinho. lá e tal. E aí tu vai para um processo seletivo, e aí tu te depara assim com essa geração que, cara, eles querem trabalhar para ter a experiência, ou então eles querem trabalhar sem o compromisso. Só que a organização ela tem a sua cultura muito enraizada ali. E aí a gente tenta fazer um filtro desse pessoal que chega, tenta minimizar o impacto, diminuir o erro, e mesmo assim a gente ainda tem muita decepção de dizer assim, cara, meu Deus. É horrível. Não, cara, o problema que você descreveu, eu posso garantir para você, 90% do público que está aqui é o mesmo problema. Mesmo problema. E é o meu problema, e é o problema que eu enfrento. O problema que eu enfrento muito, porque eu faço para várias empresas contratação de especialistas, de analistas, líderes, gestores, e muitas vezes com o intuito de trazer pessoas que façam a mudança que precisa ser feita. Então é um pouquinho mais difícil porque eu ainda tenho que dar garantia do trabalho. A garantia é que se o cara sair eu vou ter que repor ele depois. Mas eu diria para você assim, cara, eu estou com 62 anos e eu estou trabalhando com RH, assim, com estagiário, desde a minha época de TI, eu sempre contratava estagiário, trainee, então eu estou trabalhando há muito tempo com recrutamento e seleção e com jovens. Pra você ter uma ideia, a idade média da Prate Donaduzzi vai de 23 a 28 anos de idade. 80% da população fica nessa faixa, porque ela é uma empresa jovem, é uma empresa que está fazendo 30 agora. Então agora a média deve ter aumentado, mas na minha época a média era, a empresa tinha 22 anos, eu tinha gente muito jovem lá. 69%, 70% eram mulheres, só mulher. Então era porque medicamento vem muita... A mulher se adapta muito mais à indústria farmacêutica, porque é um trabalho leve. E é um trabalho minucioso, de qualidade, etc. Então, desde aquela época, a gente estava... Lá eu senti muito essa barreira qual é o propósito da pessoa, né? Que você está entrevistando. Você vê que eles não têm propósito. Eles não têm propósito. Muitas vezes não têm propósito. Isso. Muitas vezes não tem propósito. Aí é que eu digo o seguinte. O que nós fizemos lá? A gente começou a selecionar pessoas, por exemplo, nas universidades que tinham uma condição socioeconômica menor. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não era na Federal do Paraná que nós íamos buscar as farmacêuticas e os farmacêuticos. Nós íamos buscar no UEL de Londrina. Por quê? Porque lá o socioeconômico era menor. Ou seja, as pessoas que estavam se formando lá tinham mais interesse em carreira, mais interesse profissional. Isso está muito no processo, na primeira parte do recrutamento e seleção, que é a parte de recrutamento. É você olhar o perfil biopsicossocial da pessoa. Nosso amigo lá falou muito bem disso. Cara, experimentem buscar pessoas que saiam um pouco do nosso círculo cultural, que saiam um pouco do nosso centro, que eu digo assim, daquilo que é o comum aqui hoje, que é o quê? Um pai e uma mãe que trabalham, que tem uma renda estabilizada e um filho de 17, 18 anos que não fez nada até hoje, só estudou. Com certeza, se esse menino não teve uma boa em casa, ele vai chegar para você com esse espírito aqui. Ele vai chegar com esse espírito, ele vai chegar com o espírito do, cara, eu tenho tudo na mão. Estou aqui porque minha mãe mandou, estou aqui porque meu pai mandou. Ou seja, não é você que vai conseguir ensinar esse cara a fazer. E essa proporção, quem que me perguntou hoje dessa proporção? Hoje alguém me perguntou dessa proporção, acho que foi lá no escritório. Qual é a proporção? Antes você encontrava em cada 10, eu estou dizendo assim, 10 anos atrás, quando eu estava lá na Prate, você encontrava em cada 10, você encontrava 4 pessoas assim. Hoje, em cada 10, você encontra 8, sobram 2 só.
O que está é aumentando essa nata. Para aumentar essa nata, para aumentar isso, esse score de positivos aqui, você tem que aumentar a tua dimensão geográfica. Esse é o conselho que eu dou. É aumentar a tua dimensão geográfica. E quando você fala dimensão geográfica, não é ir para o Nordeste. Vai para o bairro aqui. Vai distribuir santinho naquela igrejinha que fica lá no Cafundó do Judas, vai lá dar uma ajudinha para o padre, paga um dízimozinho para ele, pede para ele fazer um anúncio que tu está buscando jovens para trabalhar na área tal, que tem o 2º grau completo, com notas a partir de 8. Bota isso, bota a regra. Vai aparecer gente muito humilde, com vontade e com um nível razoável de aprendizado. Aí você tem que terminar de formar, muitas vezes. Esse é o conselho que eu dou. Aumenta jogar, porque, cara, não adianta, não vai fugir disso. Não vai fugir disso. Eu não contrataria o meu filho hoje. Essa é a mais pura verdade. Fiquei trabalhando muito tempo fora, não dei muita atenção. Estou brincando. Mas, cara, é isso mesmo. Então, aumenta a tua base, aumenta a base. E formar. E assim, o formar, cara, não é montar uma escola técnica dentro da tua empresa. Isso também é válido, tá? Isso muitas empresas precisam fazer, tá? Mão de obra intensiva, né? Têxtil, você precisa trazer gente de fora e formar, porque não tem escola para formar tudo, né? O Senai que o diga, né? Senac. Então, busca nesses lugares, tá? Busca nesses lugares. Mais uma dúvida. Dentro dessa Que bom. briga de achar um pessoal capacitado para colocar, tem a briga dentro da empresa, né? A briga gerencial. Não, traz o que tiver, a gente precisa de gente para trabalhar. Como é que a gente administra essa briga dentro? Essa velocidade, né? Essa velocidade. Primeiro, assim, a gente tem que ter ferramentas tecnológicas para nos ajudar, como ela mostrou aqui, que é o Web Jobs, né? Isso, portal NetJobs. NetJobs, como o NetJobs, e tem outros, mas assim, essas são ferramentas que ajudam bastante. A outra coisa que se tem que fazer é o seguinte, dependendo da posição, por exemplo, nós estamos falando de um operacional, você tem que ter algumas premissas básicas, como por exemplo, olhar se o cara tem muita circulação, se o cara corta muito emprego, mas também tentar entender quais foram os motivos, né? Muitas vezes tem motivos para isso, né? Às vezes a gente até se impressiona com os motivos. O que eu gosto, eu já fiz isso no passado, tá? Eu já tive que botar na indústria farmacêutica 40 pessoas por semana por causa do crescimento da empresa. E do turnover, em determinada época lá é pior, porque ela fica no interior do Paraná, em Toledo, tem uma época que o pessoal sai para a colheita, né? Então, por exemplo, motorista de empilhadeira, todo ano a gente perdia metade dos motoristas de empilhadeira, porque eles saíam e iam trabalhar em colheitadeira ou trator. Ganhava mais e ficava lá na roção aqui. Aí quando terminava a safra, eles voltavam a pedir, né? Tem esse... O que a gente tinha que fazer para isso? A gente começava a implantar alguns filtros básicos na cabeça, não nossa como regra, mas na cabeça do gestor. Você entende que eu não posso trazer alguém que já tem um processo judicial, e que esse processo judicial foi causado por isso, por aquilo, você entende que eu não posso trazer alguém sem o 1º grau completo, você entende que eu não posso trazer alguém que é alcoólatra, você entende que eu não posso botar na cabeça algumas regras para que você não precise cometer erros tão drúxulos em função da pressa. Nós brincávamos na Embraco, quando tinha que montar uma linha de montagem, nós brincávamos que era assim, manda 2 caras para a rua, para frente da empresa, um copo e um papel sulfite e uma caneta. Fez um ó com um copo, joga para dentro e bota para trabalhar. Então assim, passava, dava o copo, caneta, faz um ó. Se ele fizesse isso aqui, estava admitido entrar. Nós brincávamos que era isso. Tem épocas que é assim que acontece. Mas mesmo assim, algumas regras eram respeitadas. E aonde a gente colocou essas regras? A gente colocou na cabeça dos gestores e dos líderes de fábrica. A gente fazia muito isso.
Não adianta ter uma pessoa só por ter, um head count. Pessoas não podem ser consideradas só head count, ela vai ter que produzir. Então não adianta eu trazer aquela pessoa, naquele momento ela não vai produzir. Por quê? Porque a condição dela não chega no mínimo que eu preciso para fazer aquilo. Né? Tem as questões ergonômicas também, tem uma série de coisas. Né? E aí, feito a besteira, depois que você traz, a culpa é do RH. Né? O RH me trouxe um manco. Camarada tem as duas pernas, mas não faz nada direito. E assim, esse aí vai, trouxe, o cara entrou e não sai do banheiro. Mas de novo, lembrem, aqui a gente falou dos gestores e do RH. RH e gestores. Os gestores precisam saber fazer recrutamento e seleção. Principalmente seleção. RH pode ajudar muito no recrutamento, mais do que eles, mas na seleção, RH e gestor têm o mesmo papel, de procurar o melhor para a empresa. Então, assim, ele tem que ser treinado para isso. E, em última instância, o gestor é o cara que também tem que ser recrutador, mesmo que seja indireto. Isso está muito ligado àquilo que nós falamos ao marca empregadora. Um bom gestor atrai bons talentos. Um bom gestor atrai bons talentos. Consegue atrair bons talentos, consegue encantar. Porque na hora que você está entrevistando, você também precisa encantar, né? É a noiva e o noivo, estão ali, né? Um mentindo mais para o outro e outro mentindo. Um mentindo que sabe, o outro mentindo que a empresa é uma maravilha. Aqui na nossa empresa, isso aqui é uma maravilha. A gente está há 10 anos, a gente está no Great Place to Work. Aonde? Great Place to Work. Fala, mas ele nem sabe o que é o Great Place to Work. Mas lá recebeu o selo, então a gente é uma das melhores empresas de trabalhar. E fala, e fala, e fala. E quando o camarada entra, não é nada daquilo que ele está falando. Mais perguntas, gente? Muito pouca pergunta. A Mara. Faça uma pergunta, Mara. Empresa pequena. Interessa? A minha é menor que a tua. Não. Quem manda lá é meu irmão, é bem aquele gestor. Mas está tudo bem. Quantos funcionários tem a tua empresa? Nós trabalhamos com mão de obra. Então tem um mês. Construção civil? Construção civil? Nós trabalhamos acabamentos, né? Acabamentos? Gesso, é forro de gesso. Ah, meu Deus do céu. Eu estou trabalhando para três incorporadoras em Joinville. E uma delas eu estou fazendo um trabalho que chama-se Jornada do Trabalhador. O que é a Jornada do Trabalhador? É como é que eu faço para diminuir o turnover da mão de obra direta. Pedreiro, carpinteiro, gesseiro, ajudante, eletricista, pintor. Como é que eu faço para diminuir esse turnover nas obras? R$35 a hora. Não, para mim a hora eu já eu não sou tão velho quanto você. Eu trabalho com salário por mês. Quanto é que ganha um pedreiro no mês? Cara, um pedreiro ganha R$8.000. Aí eu cheguei na construtora e disse, a outra coisa que a gente né? Não sei se vocês aqui. Aqui dá para ver que também tem um certo sexismo aqui. Como é que é a questão de gênero aqui na região de vocês? Quantos gerentes mulher tem nas empresas de vocês? Machista ainda, né? Bem sexista e machista, né? Aí eu cheguei na construtora e disse assim, gente, por que não tem mulher pedreiro? Por que não tem mulher pedreiro? Me responda. Não, claro que tem. Eu tenho. Nos questionários que eu fiz com os pedreiros, eu entrevistei todo mundo em 3 prédios, 3 obras. Eu entrevistei 20 pessoas de cada um para tentar entender qual era o problema deles, o que no dia a dia não era confortável ou o que era bom. E aí uma das perguntas que eu faria assim, se você tivesse que escolher dentro da obra uma outra função para você aprender, todo pedreiro queria ser 2 coisas, ou eletricista ou gesseiro. Todo pedreiro queria ser. E todo servente queria ser ou pedreiro, e daí uns 2 queriam ser assentador de porta.
Porque o servente fica andando para lá e para cá e vendo os caras botar porta, conversando, descobriu que os caras que assentam porta ganham bem. Tá vendo? Mas daí eu cheguei e fiz a seguinte pergunta para eles. Eu disse assim, por que não tem mulher, gente? Eu não vi uma mulher pedreiro. Vi mulher servente. Mulher servente eu vi. Em treinamento. Carrinho de mão, carregado. Ah, porque mulher não gosta de trabalho pesado. Para, não gosta de trabalho. Perguntou para ela, não gosta de trabalho. Tu gosta de trabalho pesado? Tu não gosta? Tu não gosta de trabalho pesado? O que é pesado para você? Eu não sei o que é pesado para você. Eu não sei o que é pesado para você. Um pacote de arroz de 5 quilos é pesado para você? Não é pesado. Um tijolo é 350 gramas. É pesado pegar um tijolo, botar uma massa aqui. Você não faz a massa vem pronta. E é o servente que traz para você. Então tu pega com a pá, bota aqui, a linha. Um tijolo é 350 gramas. Tudo bem que tu vai fazer várias vezes. Mas e uma menina que trabalha em reposição de estoque no supermercado? Quantos sacos de arroz ela carrega para cima e para baixo? Aí eu comecei a pensar. Daí eu disse assim, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos pegar, abrir a nossa geografia e vamos lá para o Jardim Paraíso. Jardim Paraíso é um bairro muito pobre que tem em Joinville. Vamos chegar lá e vamos fazer o seguinte, vamos falar com o padre, sempre padre, né? Fala com o padre e diz assim, padre, aqui na comunidade, me dá 10 mulheres, eu quero 10 mulheres, mães, largada do marido ou mãe solteira, largada do marido é bom, né? Alguém aqui é largada do marido? Largada do marido. 10 mulheres com filho para criar, sem marido para incomodar, ou seja, são elas que tentam. Me arruma 10, traz elas aqui, e aí eu vou perguntar para elas assim, você quer daqui a 6 meses ganhar 6 mil reais por mês? 6 mil, não estou falando nem hoje. 6 mil. Você quer ganhar? Quero. Então vem aqui. Você vai ser treinada 6 meses, nesses 6 meses você vai ganhar um salário mínimo e você vai aprender um ofício de pedreiro. Depois você vai sair daqui, vai para uma obra, você vai começar ganhando 6 mil para fazer só parede. Que é a maior dificuldade que tem, por incrível que pareça, é só parede, levantar parede em prédio. Eu pergunto para vocês, quantas das 10 iam aceitar? As 10. Porque as 10 ganham no máximo 2 mil reais por mês trabalhando de diarista, que é muito mais pesado do que trabalhar de pedreiro. Mas ninguém faz isso. Por que ninguém faz? Porque a cultura de quem? Mas a cultura de quem? Do assédio sexual. Eu disse, meu amigo, vamos lá. Hoje, se você der oi para uma mulher na rua, tu pode ser preso por assédio sexual. Tu acha que um pedreiro na obra vai mexer com uma pedreira? Ele não é louco. Ele vai preso, ele sabe que ele vai preso. Hoje está tudo aí, a informação está aí. O camarada faz assim pro lado da pedreira, ela puxa o celular, ele já filma aqui, acabou. Não tem isso mais, acabou, não tem esse negócio. Hoje pô, a mulherada passa na frente de uma obra e fica frustrada, os pedreiros não mexem mais, não faz mais porcaria nenhuma, porque eles sabem que vai dar certo. Então, tem que abrir geograficamente, a gente tem que abrir geograficamente e pensar, tá? Uma coisa que vocês têm que pensar também no RH, dentro da diversidade, e isso é sério, gente, isso é sério, tem que deixar de ser um pouco sexistas, porque vocês também são. Quando vocês encontram uma mulher mais agressiva, mais prepotente, mais dona de si, vocês não valorizam. Quando vocês encontram um homem, um candidato na mesma condição, num processo de contratação de um executivo, vou falar do CFO, estou contratando um gerente administrativo financeiro da minha empresa. Se eu tiver uma mulher com o mesmo espírito de um homem e os dois igual, vocês não escolhem a mulher. Vocês não escolhem a mulher. E isso não é de forma consciente, tá? Isso é de forma preconceituosa. Vocês escolhem o homem porque vocês acreditam mais na competência do homem do que na competência. Vocês sempre duvidam da competência da mulher, porque sempre duvidaram da competência de vocês. Você leva isso adiante. Você joga no outro. Isso é um erro. É um erro. Acho que você bate na dor de cotovelo. Pode ser também, é um preconceito. Bate no cotovelo, tu não
de chegar onde está. Então, assim, gente, não cuidem com isso. Muitas vezes, eu lembro que eu tinha uma gerente minha que era a minha amiga até hoje. E ela era muito forte. Pessoa forte, que eu digo assim, muito geniosa, muito forte. Toda vez que a gente entrevistava, eu levava ela de propósito. Quer ver se a mulher fosse mais bonita que ela? Meu Deus do céu! Ela arrumava, ela dizia assim... Até me pareceu competente. Mas tu viu a sandália? Aquilo é sandália para vir para uma entrevista? Poxa, o que tem a merda da sandália? A mulher veio para uma entrevista, ela não vai trabalhar com aquela sandália. Então, assim, arrumava um pretexto para desmerecer a mulher. Ali era mais despeito mesmo. Mas não é isso que faz. O que faz mesmo é o seguinte: quando eu tenho dois comparando, as mulheres escolhem o homem. E o homem, muitas vezes, por ser machista, também escolhe o homem. É por isso que as mulheres não têm... Cara, aonde as mulheres têm espaço, empresas que têm... Bom, gente, é só pesquisar. Pega as 500 maiores empresas do Brasil e vê as que mais cresceram em termos de lucro, em termos de uma série de coisas. São as que têm o maior número de mulheres na gestão, que mandam. É natural, não tem. O Elon Musk, quem é o presidente da empresa do Elon Musk, nos Estados Unidos, a maior fábrica de carro é uma mulher. A fábrica lá que solta os foguetes é uma mulher que manda. O presidente do Palmeiras é uma mulher. O presidente do Palmeiras é uma mulher. Vai ser campeão brasileiro. Aí já tem minhas dúvidas. Eu Flamengo ainda. Não, aí também não. Aí eu prefiro o Palmeiras. Então, gente, assim... A gente tem que cuidar um pouco com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Rosa, saiu agora, tem algumas semanas na Jovem Pan um documentário sobre a liderança feminina, né? Vou compartilhar contigo, se tu quiser compartilhar com o grupo. Eu achei muito interessante. É um resumo de mulheres, né, a nível nacional, de empresas e os resultados que elas Sim, deram. é muito... Então é muito bacana. Tem um resumão, assim, para compartilhar. Se tu quiser compartilhar com o pessoal, eu acho que são entrevistas bem rápidas e que me deixou até impactada positivamente, porque às vezes a gente não sabe desses dados, né? E ter esses dados muitas vezes também convence, né? Se a gente está numa banca ou tem que convencer alguém, são dados que são importantes a gente ter, né? Então eu vou compartilhar contigo depois. Legal. O Dr. Luiz que dizia assim, quando ele encontrava uma mulher, ele só saía de lá, uma mulher na reunião, assim, uma das meninas dele, né? Ele tinha 70% da população era mulher. E é óbvio, tinha uns fenômenos de executiva, de gente, né? De talentos, etc. E lá tinha muito espaço. Quando ele encontrava uma nova, assim, que dava coisa, ele dizia assim, essa me deu medo. Ele dizia, temos que prestar atenção, essa me deu medo, vai longe. Olha só, mas ele não limitava em nada. Ele só dizia, essa me deu medo, ela é boa, essa é forte. Ele falava. Então é verdade, você tem que trabalhar esse lado. Mais alguma dúvida? Perguntas? Muitas reflexões, muitos aprendizados. Gente, deixa o meu e-mail para o pessoal. Eu não trouxe cartão, não trouxe absolutamente nada, mas depois acho que o pessoal pode pegar o... Quer fazer uma última pergunta? Não, eu só queria ressaltar o exemplo que ele deu de formar grupos e compartilhar ideias e pensamentos. Isso é muito bom, porque eu fiz parte de um grupo desses, né, quando eu lecionava, e a gente compartilhava na mesma disciplina com pessoas de Chapecó, de Criciúma, Tubarão, Joaçaba, praticamente todos os municípios, mesmo com a cultura diferente, mesmo a comunidade escolar diferente, a gente conseguia compartilhar sugestões de estratégias e de conteúdo para os alunos. Então, por isso, quando ele ressaltou a importância de fazer os grupos, né? Então, grupos de vários municípios também, e sempre tem ideias boas, fantásticas, que ajudam a desenvolver o trabalho, às vezes, com mais qualidade, talvez, né? Porque a gente
pega de diversas experiências, né? Sim. E de diversas estruturas diferentes, e isso só traz um crescimento. Né? Isso nem precisa ser tão difícil. A cada edição do Café com RH, a gente forma também aqui um grupo de networking, né? E claro, a gente pode estender esse grupo. Eu ia dar até uma ideia aqui, ó. Vocês lembram que eu falei de um grupo chamado Cultura Organizacional e Performance? É um grupo de RH. Hoje tem 67 participantes. 67 participantes. Eu estou nesse grupo e toda hora a gente está trocando informação. Pra vocês terem uma ideia, teve uma menina que mandou agora um negócio, mas teve uma menina que pediu... o pessoal faz pedidos assim do tipo, alguém já fez isso? Alguém já usou a ferramenta, o MBTI, para vendedores? Que é a avaliação, acesso para vendedores? Eu usei, mas não foi para vendedor, foi para frente, não sei o quê. E como é que foi o resultado? E o pessoal vai comentando. Né? Sim. Então, se vocês quiserem, o que eu posso fazer? Eu me proponho a fazer isso. Passa uma lista com os telefones, óbvio, né? E eu peço para a Bianca, que é a administradora, assim, Bianca, inclui esse pessoal de Gaspar nesse grupo e vocês vão acompanhando e vão botando as perguntas, todo mundo responde. É muito legal. Legal. É muito legal. Essas comunidades. Essa comunidade é muito boa. Essa é a que eu mais tenho apreciado, porque tem dado muito resultado. As ajudas são muito boas, muito material, que daí um pede, o outro já publica. Perfeito. Eu tenho aqui. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço. Vai encerrando por aqui, acho que a gente se estenderia um bom tempo, porque é um tema que interessa a todos. Eu quero te dar aqui um presente, né? Um pequeno presente em agradecimento, né? Muito obrigado. Livro. Obrigado, gente. Obrigado E mesmo. a gente já tem um grupo, né, aqui, que é o grupo do Café com RH. Peço para que vocês fiquem nesse grupo, todos que estão lá. A gente vai colocando mais informações, quem sabe até pensar numa proposta dessa, realmente, onde a gente já tem ali RHs, né, tratando somente de temas de RH. Peço para que vocês fiquem, porque a gente vai também enviar para vocês uma avaliação bem rapidinha, mas para a gente é muito importante para saber como que foi, sugestões de melhoria, de temas, então, por favor, respondam, tá? E a gente vai fazer agora um sorteio. Temos alguns brindes aqui. São esses dois, né? Ah, tá. Quer vir aqui? Quer vir aqui? Andressa.